todos. Esse é um evento diferente para mim. Após tantos anos, como diz o meu colega de manhã, estar do outro lado do rio e vir aqui participar de uma conferência, de um seminário sobre gestão de competências. Então eu vou introduzir o assunto da segunda mesa, em seguida eu vou chamar o canal internacional, onde vai se apresentar o professor James McLaughlin, do National Institute for Occupational Safety and Health. Okay, James, I will introduce myself and the people who will participate in this meeting this afternoon, and just after that I will give you the word. Palavras e frases que foram pronunciadas durante este evento na manhã de hoje me inspiram para algumas reflexões sobre os temas a serem discutidos nessa mesa redonda que tratará de tópicos relacionados com saúde do trabalhador. Os tópicos sobre pesquisas acadêmicas e empresariais em gestão de qualidade de vida. Logo no início deste encontro internacional, foi dito pelo magnífico reitor desta universidade, professor Dr. Jacques Markovitch, a necessidade de se conciliar a competitividade com a coesão social e as grandes distâncias que separam uma da outra. As realidades que se impõem nas atuais práticas de mercado, especialmente as do mercado de trabalho brasileiro, não são alvissareiras. A crescente exclusão social e a provisoriedade do trabalho e do emprego, ressaltada pelo senhor Marco Antônio Oliveira, nos apontam exemplos de algumas das dificuldades enfrentadas pelos trabalhadores, sejam eles os das áreas administrativas, de serviços ou de produção de bens. Outro grande desafio se faz ver na crescente terceirização da força de trabalho, que hoje mobiliza grandes contingentes de pessoas. Os terceirizados, não se identificando de fato com as empresas nas quais prestam serviços apenas temporariamente, exercem provisoriamente tarefas e funções e geralmente enfrentam piores condições de trabalho e, consequentemente, de qualidade de vida. Existem crescentes exigências de mercado na busca da chamada qualidade total, termo que se trivializou, e hoje pode significar apenas uma busca de certificação de qualidade de produtos e serviços. Essas exigências do mercado e nas empresas atingem aqueles que na escala hierárquica são os planejadores e os executores dos serviços. Estes últimos têm sido vítimas de mais frequentes e mais graves episódios de doenças manifestadas em suas dimensões física e psíquica e de acidentes de trabalho. A maioria das empresas focaliza seus programas de ação de qualidade de vida nas modificações de comportamentos de sua força de trabalho e não adotam soluções integradas que dão prioridade às melhorias das condições de trabalho e às avaliações das repercussões na qualidade de vida, seja ela dentro ou fora do trabalho. As soluções devem ser necessariamente mediadas por modificações nas condições de trabalho, sejam elas dos ambientes físico-químicos e ou da reorganização do trabalho. Nos tempos atuais, as exigências decorrentes da competitividade são elevadas e somente é possível atingir metas reconhecendo que o conforto das pessoas e seu bem-estar no trabalho são fundamentais para os resultados que se desejam alcançar. A realização de pesquisas, tanto na área empresarial como na acadêmica, auxiliam a desvelar estressores, quantificando-os e permitindo intervenções integradas. As corretas avaliações dos estressores físicos, químicos, biológicos e organizacionais viabilizam intervenções e soluções adequadas, não só do ponto de vista da empresa, mas de todos os seus integrantes. Os trabalhos que irão ser apresentados nesta mesa redonda apontam para o diagnóstico de certas situações de trabalho. Entre eles, a atuação de ergonomistas no cenário do trabalho, as prováveis repercussões na saúde, as relações entre as pessoas, sua dinâmica e posicionamento e algumas práticas adotadas por empresas na solução dos problemas de saúde do trabalhador. Uma das apresentações terá a participação de profissional da área que atua no National Institute for Occupational Safety and Health dos Estados Unidos. Um outro exemplo, que já faz parte da rotina de muitas organizações e de forma epidêmica tem levado milhares de pessoas a se afastarem temporária ou definitivamente do trabalho,
pois levam às doenças crônicas degenerativas, como é o caso das lesões por esforços repetitivos. Um outro exemplo mostrará como os estressores organizacionais podem levar de forma dramática à completa exaustão. Podemos reafirmar que a pesquisa faz parte dos caminhos que ajudam a construir a integração da qualidade de vida no trabalho, dando maior dimensão e visibilidade na busca da qualidade total no trabalho. Bom, em seguida, então, eu vou chamar nosso convidado, que trabalha no National Institute for Occupational Safety and Health, NIOSH, na cidade de Cincinnati. Ele é ergonomista e higienista industrial, e ele vai apresentar durante aproximadamente 20 minutos questões associadas à ergonomia no trabalho. Hi, James. You can start. Good afternoon. Bon dia. My name is Jim McLaughlin. I'm with the National Institute for Occupational Safety and Health, and I'm in the Engineering Control Technology branch, located in Cincinnati, Ohio. What I'm going to talk about today is the quality of work life as it relates to ergonomics and research priorities in NIOSH. I'm going to start out by talking about some of the cognitive aspects of ergonomics in terms of the psychosocial issues, and then I'm going to work into the physical ergonomic components in terms of our musculoskeletal research. And then in the end, pull it back together by looking both at the cognitive and the physical aspects of ergonomics and NIOSH research priorities. All of this leads to an increase in the quality of work life in the United States, which is very important and one of the burgeoning issues that we have in this country. Three primary drivers are in effect. First, we're seeing a rapid change in our workforce by more and more females entering into the workforce. Second, we have an aging workforce with the average age of about 42 per worker. And also we have more ethnic diversity coming into the workforce, in which we'll see very large changes in the workforce in the next millennium. Those three factors play a very big role in the quality of work life in the United States, and in particular, when we look at production and quality and safety in the workplace, ergonomics plays a very major role. What I'd like to do is start out by talking about the ergonomics aspects and quality of work life by using slides. As I present these slides to you and work through the presentation, hopefully it'll become more clear in terms of what NIOSH is trying to accomplish and in reducing worker injuries and illnesses, yet increasing the quality of work life as we know it today. I'd like to recognize my colleague, Dr. Larry Fine, who is with the Division of Surveillance, Hazard Evaluations, and Field Studies, and myself in the Division of Physical Sciences and Engineering. To start out with, we want to set the scope of ergonomics. It is the study of the relationship between the worker, the work environment, and the work task. It's based on a broad application of biological and engineering sciences. Ergonomics is the interrelationship between humans, objects, and their environment. Work organization and musculoskeletal injury, when we look at aspects of cognitive demands or those of mental demands in the workplace, many of the issues come up as psychosocial. Physical demands, as I discussed, are on the musculoskeletal side. But most importantly, we have to look at the interaction between the psychosocial and the musculoskeletal demands to initiate, precipitate, or exacerbate the biomechanical strain. If you look at this colored grid as a test example, and I were to ask you to count the number of yellow squares in this grid and then raise your hand when you're done counting them with 100% reliability, it's estimated that it'll take you about 10 seconds to do this task. If we go to the next grid, in which I ask you to count the number of blue words in the squares and raise your hand with accuracy, it would take you about 20 seconds, or twice as long, because there's more information you have to process in order to come up with accuracy. And then if I were to give you a third element yet and ask you to count the number of squares with the word red written inside, you can see that the words and the colors do not line up with each other. And because of this information conflict, it takes longer to process the information, about 3.5 times as long, as almost 30 seconds to 35 seconds compared to 10 seconds from the first color array to have accuracy of counting the squares in their right form. This is an issue that's becoming more and more a problem in the United States in terms of the advances of technology, and this also leads to some of the psychosocial strains that we're seeing and the quality of work-life issues.
If we go to the psychosocial pathways to musculoskeletal disorders then, we look at the psychosocial demands and job stress which may produce an increased muscle tension and exacerbate task-related biomechanical strain. The second point is psychosocial demands may affect awareness and reporting of musculoskeletal symptoms. And third, the association may be related to a causal or correlational relationship between the psychosocial and physical demands. For example, if we look at office work or keyboard entry tasks, it's very easy to observe the posture of the hands as they address the keyboard. Here we have ulnar deviation as we're looking at it, and this may be, over time, a precipitating factor for some of the hand and wrist disorders that we see reported in the United States as a result of keyboard entry. However, if we look at a typical office space, we can see that these office spaces are very cluttered with lots of information processing. Here's our CRT screen, our keyboard, the chair, the various resources that are used by this person as they enter in task, and it's in a very small cubicle. On the other side are open spaces which there are other people who can overhear conversations that they want to have, and this may be causing some problems because they have to work in such tight quarters. In addition, we look at work teams. You can see there are a couple of people now doing data entry, one person doing data entry on the computer, and there's a teammate helping enter data or format the data as it goes into the computer. And there are very, very small work areas to which they have to work. All of this relating to some of the psychosocial as well as psychophysical disorders that we may see. If we look at the moderating effects of psychosocial factors on musculoskeletal outcomes and read from the bottom to the top, we can see that there are individual factors, work organization, and psychological strain components to data entry. This can lead to symptoms, which leads to symptom reporting, which can lead to health care or sick leave issues, which then can lead to disability. Each of these, in terms of a stair up to disability, go back to the precipitating factors of the individual, the organization of that work, and the psychological strain, all keyed in to the quality of work life in the United States. For example, if we go to physical components, we can see very easily that if you abduct the shoulder and you apply forces over a period of time, that this may become a musculoskeletal problem on the physical front. We know that there are differences in terms of the maximum muscle power and age in years, where men and women peak in their late 20s in terms of muscle strength and decrease after that point. Also, there's a disparity between muscle strength between men and women, as you can see here, through their entire lives. And this is a component that has to be brought into the workplace in terms of designing the workplace to fit the worker. Another component is looking at aspects of resting, dynamic effort, and static effort. In a resting state, we see that blood needed and blood flow are low. In a dynamic effort, the blood needed and blood flow are high. However, in a static effort, where we're working in static postures over time, the blood needed is high, but the blood flow is low. So oftentimes we think of musculoskeletal disorders as being highly repetitive, involving a lot of force and a very dynamic activity, when in essence, the musculoskeletal disorders can be linked to static efforts such as holding the arm in a sustained posture for a prolonged period of time, thereby reducing the blood flow to that particular organ. In the other case of anthropometry, we look at the female distribution curve for anthropometry in terms of centimeters and inches, and the male anthropometry. And we can see right here that there is a very distinct difference in terms of the averages as well as some of the overlap. What we forget about is on these edges of the curve and outside here in terms of designing for the work population. Oftentimes our designers look at the 50 percentile person, and they don't take into consideration this wide spread between the very small female to the very tall male. As a result, many of the workstations are set up such that they cannot be reached or they may be too cramped to work in. And these are issues of quality work life that have to be addressed as well. In terms of the layout of a workstation, here's a typical height person, a male at about 5'10", and here's a milling machine. However, if you designed the person to fit the machine,
that person now would be about 3 feet high and have an arm span of 8 feet on each side in order to accommodate that machine. Of course, you know that doesn't happen. So oftentimes this person then has to try to fit the machine in terms of their anthropometry causing musculoskeletal stress. Occupational cumulative trauma disorders, contributing risk factors. I'm going to quickly highlight these points to show you what NIOSH is trying to do to address some of these issues. For example, when we look at high rates of manual repetition, such as in this task of meat cutting, you can see that the person is using a knife and cutting away the bone from the tissue of a cow as it moves along on what we call a disassembly line. And these repetitive tasks is all this person does every day, and this is moving through at about every 5 to 6 seconds. These tasks can cause problems in the hand and wrist and fatigue, as well as in the elbow and in the shoulder. And because it's a cold environment, it also can have some problems in terms of the forces involved to cut through the meat. Excessive manual force, we look at a situation where the person is pulling the hide off a cow, in this case here, and this person does exactly the same job as it moves along an assembly line, and you can see after a while these very high forces can cause some problems to the upper extremities as well as the back. And then finally, the awkward postures of the wrist and shoulders. Here we see a person using a hammer coming down to apply a little bit of brass casing on this metal part, and a person holding it. You certainly hope that the person has a good eyesight and makes good contact without missing it. But here we see something that involves, first of all, great vigilance in watching the task, but also making sure that the person does it right, and they're in a very awkward posture to begin with. So postures are a very important component in which we take these measurements. Of the three, of posture, force, and repetition, it's easiest to measure repetition and posture from videotapes. It's much harder to measure forces. And this is one of the great challenges that we have in this country, in that forces can be measured externally in terms of the weight of the object, but internal forces in terms of maybe some of the tension the person has, where there may be force applied and needed to do the job, are things that are challenges in the future for us. One of the things that's very challenging right now is developing a model for the upper limbs to be able to predict injuries and outcomes. This particular model, developed by myself and Dr. Shiro Tanaka, shows the elements, a concept of posture, of work, meaning force involved, and repetition. The concept is that as you increase the repetition, the force, and the angles or awkward postures, that there's a greater degree of risk for an adverse outcome, such as carpal tunnel syndrome. However, when you decrease force, repetition, and posture, you're into the safe zone. And we can call this, let's say, a safety net, if you will, of saying the person will do no more of a posture or a force or a repetition than this over an 8-hour day in order to protect themselves. Unfortunately, because we have not been able to compare various industries as apples to apples, for example, automotive assembly and, let's say, a slaughterhouse and disassembly of a carcass, we don't have these particular models set up so that we can come out with any kind of accurate prediction. The concept holds, but until we get enough data points, we really don't know what this curve is going to look like, if it's going to be very thick or very thin, or even look like this kind of pattern at all. Until that occurs, which we predict is going to happen in the next 10 to 15 years, we're not going to have a model that says you can't do over 2,000 repetitions a day with, they say, over 25 kilograms of force at more than 45 degrees flexion on any posture. These are just things I came up with as possible cut points for reducing injuries, but the key is that until we are able to compare across industries, this type of modeling is not possible. Back injuries are another subject. We do have modeling for predicting back injuries. For example, here we're looking at an aircraft nose part at Boeing. This may be considered an excessive load, lifting up this particular part, and it really wouldn't involve much modeling to tell you that this is a problem. In this country, most injuries occur in the lower back at the L5-S1, or the fifth lumbar first sacral joint. The equation used for the 1991 NIOSH lifting guidelines show that as the weight increases and the horizontal location of the load goes out from the body, the less weight can be handled, and what's called the recommended weight limit.
So the closer it is to the body, the greater the weight can be. In this equation that NIOSH uses, it has a load constant, a horizontal multiplier, vertical multiplier, distance multiplier, asymmetric multiplier, frequency multiplier, and coupling multiplier. The most important aspect of the whole equation is this load constant. In this country, we use a maximum weight of 51 pounds. It has to be 51 pounds or less, or about 22 kilograms or less in weight to be handled without increased risk for back injury to both males and females. The Musculoskeletal Disorders and Workplace Factors Guide that NIOSH just published has a critical review of the epidemiologic literature that talks about musculoskeletal disorders. And one of the biggest issues as it links to the quality of work life in this country is that there were a small group of individuals and scientists that said that musculoskeletal disorders were not related to work risk factors, to which NIOSH went to work and published this particular document showing there is such an association. By showing this association, we can then begin the aspects of trying to reduce disorders in the workplace. This is also another document produced by NIOSH called Elements of Ergonomics Programs. It's a primer on workplace evaluation of musculoskeletal disorders, which talks about the last 26 years NIOSH experience in looking at workplaces and coming up with successful intervention strategies. Let me show you an example of that particular intervention strategy, how this works, and the quality of work life in this country. If we look at these gloves, you can see that they're all taped up with duct tape. There's finger cots on here, and the whole reason this these gloves look like this is because of these sharp metal pins that are used and are inserted during the assembly process, and they're done manually, and as a result of that, they were causing a lot of contact pressure on the hands and injuries to the workers. So the first thing we did was we did electromyographic measurements, EMGs, to measure the forces involved in putting these sharp pins in their place for later assembly. And we found the forces were incredibly high, and the fatigue factor would creep into the formula as the day went on past 4 hours. We then came up with an initial control strategy of designing a tool and padded the end of it so that these clips could be inserted into place instead of using the fingers. The problem is that it failed as a result of taking too much time. It took 3 times longer to use this tool than to use the fingers. So upper management said this wouldn't go. So we went back and looked at redesigning the clip altogether. And here's your metal clip, the original design, and here's a side view of it. And here's the new clip. And it's designed the top view and the side view. The idea is you drive a screw through the center of this, and these plastic probes expand, locking the two pieces together. The good aspect about this is that as these collapse, as you push them through the holes, it makes it easier to insert rather than these hard metal clips. One of the most interesting aspects of why this succeeded in terms of changing over, and you can see the gloves here, is that the unit price was cheaper for the plastic inserts than the metal inserts. And so we had a combination of less cost for the product, we had a better product in terms of less forces and injuries on the workers, and it also speeded up production. So there were 3 things that came together which added to the element of success. And you can see that now the duct tape is gone except for a little bit right here because they were able to replace 10 of the 12 clips with the new plastic ones, but they still had to retain 2 of the metal ones because of casting issues, and they were worked out in the following year. Final 2 slides to bring it all together. When an ergonomics program is developed, especially in this country, the experience has been when we started out and we had recurring discomfort for the upper extremities as a result of an ergonomics program, our first, second, and third survey, this is at the beginning, this is around 12 months into the ergonomics program, and this is at the end of 18 months into the program. Initial reporting for each one of these showed our baselines in which we started to implement the changes. However, halfway through, when we began to mark these changes, you can see there was a dramatic increase in every single element. And had the top management not wanted to go the distance on this in terms of saying quality is a very important issue in work life, they could have stopped it right there saying you made it worse, you didn't make it better. But in essence, what we have is a successful program because we've increased awareness in this work population. And by increasing awareness, they've also been able to
have an increase in reporting. So what we found is that the incidence increased, but the severity of the injuries decreased over time. And you can see where they did make changes, such as adjustable height work tables, that the end survey showed a decrease here. They didn't do much for shoulder issues or elbow, but they did do a lot in the area of wrist and hand in terms of the example that I showed you with the plastic clip over the metal clip issue. And then finally, if we look at physician diagnoses by month for musculoskeletal disorders, one of the interesting things is we saw this increase in May, and one of the things that we checked into was that the most important element that I can give you today about quality of work life and ergonomics in the workplace, as NIOSH has experienced it, is that these issues come up on a temporal basis. They're not constant and steady. So what happened here is that in the manufacturing process, the dies weren't coming together to form the molds. So the workers had to work very hard to trim off excess plastic, even though they were producing the same number of parts. This information was fed back to management, who talked to the maintenance workers. The maintenance workers fixed the dies, and the amount of plastic or excess plastic was reduced. And as a result of that, the injury rates came back down to baseline again. And we found this to be a very, very important factor in a summary of our overall research. So in the end, when we talk about research in the workplace, ergonomics, and the quality of work life, obviously there's a lot on our mind. And we have much to learn, not only in terms of our own experience in the United States, but also in terms of the global influence and quality of work life around the world. Certainly in Sao Paulo, there is a lot to be learned there, an excellent group of people doing research that we have much to learn from, and certainly from our friends over in Africa, where there is much to be learned, even from the simplest in the developing of countries where many of the issues do come up. I thank you for your attention, obrigado, and hope to see you soon. Bom, então, iniciando a nossa mesa com os nossos convidados de São Paulo e do Rio, vamos dar início, então, com o Dr. Mário César Vidal. Pela sequência de assuntos, torna-se mais lógico a discussão desta mesa redonda, então, cujo título é Ação Ergonômica e Intergestão da Qualidade de Vida na Empresa. Bom, agora parece que está funcionando, né? Isso aí, na verdade, são as formas que tem de me encontrar. Nós temos um site, né, um fax e um e-mail. Né? Vamos tentar chegar um dia também a transmissão simultânea de televisão, mas já vi que é muito complicado. Eu já tinha pensado em colocar isso lá na foto, não vou botar isso. Eu voltei para cá? Vamos a isso. Eu queria, em primeiro lugar, apresentar o que é o nosso grupo de ergonomia e novas tecnologias e por quê. Né? Já falei um pouquinho de manhã, vou repetir em 1 segundo. É porque realmente tudo que é novas tecnologias me lembra de uma frase antiga, né? Um colega meu, americano, me falou assim: Mário, tudo que é new não funciona. Quer dizer, quem era extremamente reticente à novidade, sobretudo as novidades que não são muito bem elaborados. A partir dessa dificuldade que eu comecei a ver nas pessoas de lidarem com novas tecnologias, né? Então a gente resolveu criar o nosso grupo de trabalho, ensino, pesquisa e consultoria, né? Em cima de um conceito-chave que é da carga de trabalho. Né? A nossa ideia é que você tem uma carga de trabalho, ela é determinada, né, pela organização. A organização, ela tem a possibilidade de fazer uma coisa. Nós temos a possibilidade de definir, estabelecer qual é o nível de exigência do trabalho das pessoas. Né? Então, a carga de trabalho é primeiramente dada por objetivos. Né? Você coloca os objetivos, a pessoa vai trabalhar, ela tem alguns objetivos, mas não todos. Vai caber a organização, em parte, definir isso. Vai caber, em parte, ela também definir as exigências da tarefa. Nós estamos procurando trabalhar com maior nível de qualidade hoje, significa que vai se traduzir para as pessoas em determinados padrões de exigência. Se nós queremos trabalhar hoje, reduzindo um tempo de atendimento, um tempo de autenticação de uma rede bancária, nós queremos diminuir o tempo de atendimento de uma central, né, telefônica, isso que coloca também a organização. O terceiro elemento
é que as organizações elas estabelecem em que condições as pessoas vão realizar as suas atividades de trabalho. Bom, assim feito, né, isso aí vai ter pelo menos 2 tipos de repercussão. A primeira, que é a razão do nosso encontro aqui, né, a questão da saúde, segurança e qualidade de vida. Saúde, de um ponto de vista mais genérico, eu vou pegar 2 pontos mais específicos e eu vou dizer que a questão da qualidade de vida ela é menor do que a questão da saúde. E isso fica assim nos corações de cada um. Por que eu estou querendo dizer que a questão de qualidade de vida é menor do que a questão da saúde? O segundo vetor, ou o segundo nível de impactação importante, que a gente não pode deixar de pensar, é a questão do desempenho. Como foi colocado hoje pelo reitor, embora dizendo que nós ainda teríamos que fazer 3 encontros para chegar a essa discussão, eu acredito que nós já estejamos hoje todos imbuídos de pensarmos de um lado na qualidade de vida e de outro lado no desempenho. De um lado na saúde, de outro lado na produtividade. De um lado na segurança e no outro na qualidade. E pode parecer contraditório que eu queira fazer aqui um ponto ou um contraponto entre segurança e qualidade, né? É a segunda pergunta que eu deixo no ar. Vamos tentar ver quais são meus fundamentos. Eu vou trabalhar a partir do modelo que é estabelecido em cima de 3 focos definidos por uma organização, né? Uma organização que vai mobilizar pessoas e tecnologia. O primeiro foco é evidente, é um pouco do que nos deixou um pouco a desejar na transmissão. São os artefatos. Em geral, os artefatos não têm sido bem projetados, considerando a necessidade das pessoas no seu uso e manuseio. No seu uso, porque não são adequadas as características de cada um. E o manuseio, porque geralmente é complicado, né? Eu duvido que não tenha ninguém aqui que não tenha tido pelo menos um problema com uma barrinha cheia de botões que eles chamam de controle remoto. Em segundo lugar, não é um pouco menos evidente, nós vamos ter uma série de elementos de características mentais, que eu tenho chamado de fatos mentais ou bentefatos, que são menos evidentes ainda quando a gente pensa que tudo que nós usamos como computadores, softwares, programas, eles foram estabelecidos a partir da ideia, da representação, da capacidade de raciocínio que tem uma das pessoas, o programador. E eles nos chamam de usuários. E nós, usuários, nós temos muitos problemas com relação a isso. Curiosamente, eu vou fazer aqui, talvez seja a única voz no mundo, que vai falar alguma coisa favorável a Monsieur Bill Gates, o homem que protagonizou aquele problema da Microsoft, que lançou um conjunto de aplicativos que não funcionou no dia da estreia. Tem pelo menos uma vantagem. Grande parte das pessoas, por imposição, por facilidade, por algum motivo, se afeiçoou e conseguiu trabalhar razoavelmente com os produtos daquela software house. Então eles têm algum mérito nisso. De alguma forma isso aí chegou mais próximo das pessoas. Talvez, pelo menos esse aspecto, tirando todos os aspectos de dumping, uma série de outras coisas, mas tem alguns aspectos que nós talvez tenhamos a aprender com esse Bill Gates. O terceiro, que é mais problemático, é quando eu estou tentando pensar em fatos sociais. E é esse ponto que eu gostaria de me deter, particularmente, já que artefatos é uma intervenção técnica altamente especializada. Os ergonomistas, sobretudo aqueles que estão ligados à Associação Brasileira de Ergonomia, têm capacidade de responder adequadamente a esse nível de preocupação dos artefatos. Tem, alguns deles, um núcleo menor, mas igualmente competente, tem capacidade de poder trabalhar do ponto de vista dos mentefatos. Agora, os fatos sociais, que envolvem horários, culturas, contratos, essas questões são, a meu ver, hoje um problema em aberto, e que eu diria que o que for produzido em termos organizacionais, em termos de uma forma de proposição de funcionamento da organização, vai representar, do ponto de vista da tecnologia social, o estado da arte. Então, para poder construir uma possibilidade de mudança organizacional, hoje tiveram 2 colegas, o nome de um era Thomas Wood Jr., o outro era Miguel Cal, se não me engano, eles deram uma introdução até bastante humorada, bem legal, bastante legal, com uma coisa super interessante, mas só que eles falavam em mudança organizacional. Eu fiquei até com vontade de perguntar o que para vocês isso está significando, o que isso está trazendo. Do nosso ponto de vista, contratar alguma coisa, contratar uma mudança organizacional requer pelo menos 4 passos
né, importantes que possam clarificar o contrato entre a organização e o consultor. Então, o primeiro passo que é colocado é o passo de demanda gerencial. Por isso, a gente quer dizer uma coisa muito simples. Se a organização soubesse exatamente qual é o seu problema, exatamente onde está localizado, não haveria consultoria. Significa dizer que quando chega uma demanda que nos é formulada, há algo que se pensa que sabe. É um pouco aquela pessoa que se julga, né, com um determinado tipo de doença, que nem um determinado cantor sertanejo, estou com um pouco de falta de ar, né? Então ele vai no médico para ver o que tem. O caso pode ser bastante mais grave. Ou pode efetivamente não ser nada. Há pessoas que pensam que tem um tipo de doença, né? A partir dessa demanda, que não está clara para ninguém, se é feito, não nessa linearidade que estou apresentando aqui, mas talvez um pouco paralelamente, uma análise. Uma tentativa de entendimento de uma parte e da outra, qual é o problema que está sendo efetivamente discutido. Essa discussão leva um grande tempo. Pode ser curto, pode ser longo, mas será sempre um grande tempo. É um tempo importante porque quase sempre ele vai nos levar ao impasse. Um impasse onde, de um lado, nós, do ponto de vista da consultoria, nós olhamos e verificamos que nós sabemos muito pouco a respeito daquela organização. E nós vemos também que o corpo gerencial encontrou áreas de incerteza, áreas de imprecisão, áreas de um certo desconhecimento de alguns processos chaves que talvez possam instruir a solução. Então nós estamos ambos no impasse. É nesse momento que a gente começa o trabalho fazendo o que eu chamo de co-construção de uma demanda ergonômica. O que eu quero dizer com isso? A partir desse momento, algo terá que ser construído. E das várias possibilidades que se abrem nesse processo, a partir de uma incerteza, algumas, a partir da minha profissionalidade, eu não diria especialidade, como foi colocado, que especialidade, eu acho que como todos aqui, né, eu comecei também como especialista, né, mas hoje em dia não há a possibilidade de ser um especialista. Eu tento conduzir uma organização a se curar dos seus próprios problemas ou a encontrar o caminho que leva a essas soluções. Pois bem, nessa co-construção é estabelecido a possibilidade que eu tenho de poder ajudar aquele cliente, é colocada a possibilidade que eu tenho de poder ajudar aquelas pessoas, a possibilidade que eu tenho de fazer com que aquelas pessoas encontrem os seus próprios caminhos. Eu posso ajudá-los a tecer uma rede da qual eu não vou participar sequer da partilha do pescado. E essa co-construção que vai me permitir fazer uma demanda ergonômica. E aí sim, eu posso estabelecer um contrato devidamente clarificado entre a nossa profissionalidade e aquela organização. Essa construção, né, ela vai partir, portanto, de uma demanda e vai tentar chegar a um projeto. E nesse ponto nós estamos deixando assim de ser apenas, né, um consultor para readquirir as profissionalidades básicas que nós temos na ergonomia, a engenharia, a arquitetura, o desenho industrial, sempre assessorado pelo fisioterapeuta, pelo médico, pelo psicólogo. Em geral, sempre se quis que a demanda fosse dar o projeto. Isso quase nunca acontece. A história é bem mais complicada, ela envolve, por um lado, uma construção de referências teóricas, ela vai envolver, por outro lado, necessidades práticas de agir, todo um esquema de análise, que pode ser um caso simples, onde uma síntese pode instruir o projeto, mas, via de regra, nós estamos numa situação de complexidade bastante grande, onde teremos que esquematizar, sintetizar, isso num processo contínuo, né, que será ilustrado por essa próxima figura. O tempo todo, para poder fazer uma análise ergonômica do trabalho, nós vamos estar fazendo um conjunto de análises progressivamente, e essa é uma palavra importante, de uma forma que será sempre incremental, passo a passo, petit a petit, pouco a pouco, little by little, ou qualquer outra forma estrangeira de se dizer a mesma coisa. Será muito difícil imaginar que a gente pode chegar, tal como David Copperfield, com um instrumento e mudar a realidade. Eu não acredito nisso. Eu acredito no mágico, não na mágica. O mágico como profissional, a mágica não. Então terá que ser paulatinamente, sendo progressivo, instaurado uma possibilidade, um dispositivo social que seja capaz de fazer as coisas funcionarem dentro da empresa, que é, não vou pular isso aqui, que é esse dispositivo. Isso aqui está muito rápido, né? Page down. Pronto. 1 minuto.
Eu vou terminar com isso aqui. Esse dispositivo, né, é a forma de poder criar uma possibilidade de mudança organizacional na empresa. A equipe de ergonomia e os consultores, eles vão dialogar com pessoas, né? Isso talvez a Aline possa detalhar melhor. Vão dialogar com pessoas, né, em grupos de trabalho. Esse é o lugar específico, é o lugar onde o ergonomista intervém na organização. Seja buscando a sua qualidade de vida, seja buscando o seu desempenho. Mas é ali que ele funciona. Agora, essas pessoas se reúnem, não é a troco de nada. Existe uma produção que é feita pelo ergonomista, que é a modelagem de situações de trabalho. Ele foca as situações de trabalho e dentro dessas situações ele foca alguns elementos que mereçam destaque. Essas são interações básicas. Agora, apenas com esse grupo de discussão, as coisas não aconteceriam. É preciso colocar, e não dá nem para começar qualquer processo de mudança organizacional, se não tiver, primeiro, quem deu o suporte, pessoas com poder na organização. Isso aqui é como pênalti, que é uma coisa tão importante que o presidente do clube devia bater. Então aqui tem que estar até a presidência, se possível. Claro que nem sempre será possível, mas aqui tem que entrar uma pessoa com poder na organização. Poder de poder alavancar mudanças. Agora, é uma pessoa. E o poder dessa pessoa não está nela, está na rede que ela tem dentro daquela estrutura organizacional. Então, será delegado através dessa pessoa ou dessas pessoas. Eu já trabalhei com um grupo de suporte, eu tinha dois chefes de organismos, chefes de divisões importantes, né, trabalhando. Então, você forma um grupo de acompanhamento que são as gerências médias e imediatas com as quais você trabalha o tempo todo, fazendo que isso aqui seja, ao invés de uma relação apenas hierárquica, um sistema de escuta, um sistema de conversa, um sistema de veiculação e um sistema de ressignificação dos valores organizacionais. Porque, do nosso ponto de vista de ergonomista, do nosso ponto de vista de consultor, e sobretudo fazendo a reflexão enquanto cientista e professor universitário que sou, eu acredito que somente um dispositivo social pensado, elaborado, capaz de produzir mudança, que é capaz de nos reunir neste encontro e fazermos o que nós achamos que tem que ser feito. Um ato absolutamente artificial, que é melhorar a qualidade de vida no trabalho, uma vez que ele decorre de um outro ato absolutamente artificial, que foi um projeto inadequado para as organizações, que permita às organizações alcançarem seus objetivos, sejam eles de eficiência ou excelência, sejam eles sociais, do trabalho das pessoas. Eu agradeço a Fidra o minuto suplementar que ela me concedeu, e aqui eu me despeço. Muito obrigado. Dando seguimento à apresentação, então, o professor Dr. Laerte Gauss Nelva, que é professor do Departamento de Produção da Escola Politécnica dessa universidade. Depois que o Mário contou uma série de pesquisas feitas pelo nosso grupo irmão do Rio de Janeiro, na COP, eu vou falar um pouco das pesquisas que nós fizemos aqui na Escola Politécnica, no Departamento de Engenharia de Produção, onde existe um núcleo que se chama TTO, que é Trabalho, Tecnologia e Organização, e nós trabalhamos basicamente com ergonomia e organização do trabalho. E eu vou discutir um pouco com vocês questões de lesões por esforços repetitivos, que, como já foi dito aqui hoje, é Alô, melhor assim? Como a Frida falou antes, as lesões por esforços repetitivos se tornaram muito importantes em termos epidemiológicos, não só no nosso país, como em vários outros países do mundo. E por que chamar sofrimento e prazer no trabalho? Primeiro porque nós acreditamos que o trabalho pode ser uma fonte de prazer, pode ser uma fonte de desenvolvimento pessoal, pode ser uma fonte de desenvolvimento social. Mas ele também pode ser fonte de sofrimento, pode ser fonte de doença, como é bastante conhecido no meio de pessoas que trabalham com a questão de doença e saúde ocupacional. Então, basicamente, o que nós procuramos analisar são as seguintes questões. A partir de uma análise ergonômica do trabalho, nós procuramos levantar fatores, levantar questões que criam constrangimentos para os operadores, para os trabalhadores, em especial aqui no caso para operadores do setor bancário financeiro, isto é, trabalhadores de bancos, trabalhadores de empresas financeiras,
trabalhadores que trabalham em empresas de telefonia, telemarketing mais ligadas a instituições bancárias. E através desses estudos nós pudemos levantar uma série de constrangimentos. E vejam bem que é importante o termo constrangimento, porque ele nos permite discutir tanto a questão psíquica, que é usado normalmente em português, a gente fala estamos constrangidos, tem uma componente psíquica muito forte aqui no nosso país, mas o constrangimento, na verdade, ele tem uma raiz ligada muito próxima do estresse, né? A raiz linguística do constrangimento está ligada à questão da pressão, do constringer e da constrição, da pressão, do pressionar. Então, assim, uma série de fatores são possíveis de serem abordados através de uma análise do trabalho. Primeiro fator, você descobre, através da própria concepção dos postos de trabalho, o quanto você pode criar de restrições às pessoas a partir de uma determinada concepção do espaço. E isso nos cria alguns problemas. O primeiro é que, através da ideia típica de Taylor e Ford, depois, da linha de montagem, você tem uma ideia que é possível e que sempre você consegue maior produtividade e você consegue maiores ganhos através de uma divisão bastante forte do trabalho e uma fragmentação do processo de produção. É bastante comum a gente escutar hoje, no setor de serviços, as pessoas falarem assim: estamos frente a uma fábrica, aqui nós temos uma fábrica. É interessante ver que o que foi uma fábrica para Ford, produzindo um Ford T preto em 1929, é muito diferente de uma situação de serviços e também, hoje em dia, é muito diferente de uma fábrica moderna. Todos os procedimentos, todas vamos dizer assim, as prescrições de produção baseadas na uniformidade, baseadas na igualdade, no final das contas mostram que elas são inadequadas. E isso é muito importante, por quê? Porque no final das contas, esses processos de produção fragmentados e tarefas curtas com conteúdo do trabalho bastante restrito, nos leva a um impasse que você pode até mensurar em termos de produção, que o ganho em produtividade depende de uma aceleração. E essa aceleração ela pode se dar através dos sistemas tecnológicos, no caso a informática, que às vezes acelera e às vezes atrasa bastante o vídeo que aconteceu com o Mário aqui e que acontece no dia a dia de todas as empresas, no dia a dia do nosso contato com a informática. É um instrumento fundamental, mas ele também tem os seus problemas. E o outro jeito de acelerar, que é o jeito mais comum, é acelerar o trabalho mesmo, é acelerar o ritmo de trabalho, e essa aceleração do ritmo de trabalho cria uma série de problemas, entre eles as LER. Quando se fala em LER, muitas vezes se lembra da doença... Opa! Depois você liga para mim. A doença do digitador, né? Que era comum até no começo dos anos 80 falar em LER, a doença dos digitadores, e muito foi discutido, inclusive as próprias leis, a norma regulamentadora de ergonomia tem uma grande influência de todo esse movimento social que foi criado em torno do trabalho de digitar. E se ligava, e ainda se liga bastante, a LER ao fato de você repetir gestos, isso quer dizer velocidade, força. E no final das contas, hoje em dia a gente vê que as LER, no caso, migraram para setores onde não se digita tanto, onde se digita muito menos, bem aquém inclusive dos limites da lei. E, na verdade, o que mostra é o seguinte, que a LER não é só um problema ligado ao excesso de movimentos, mas é também e muito ligado à falta de movimentos, à restrição, à falta de liberdade de atuar, tanto com o seu próprio corpo, como também com sua cabeça, com sua capacidade cognitiva dentro de um determinado processo de produção. O que está escrito aqui nessa transparência é bem a mensagem fundamental que eu gostaria de deixar. Alguma coisa que poderia ser, ou uma atividade, uma tarefa que poderia ser prazerosa, ela acaba se tornando uma tarefa de restrição. E a restrição começa pela restrição do movimento, a restrição à capacidade de se expressar. E aí entra uma coisa muito discutida por quem faz psicossomática, depois vão falar mais do que eu aqui. Se a gente não pode se expressar através da palavra, ou nós somos obrigados a nos expressarmos através de gestos contidos,
através de palavras pré-definidas, isso muitas vezes falseando a própria relação que a gente tem, no caso estudado com os clientes, nos leva muitas vezes a direcionar essa própria, vamos dizer assim, muitas vezes violência recebida pela forma como o trabalho é organizado para o nosso próprio corpo. Essa é uma questão muito importante e complicada. Por outro lado, a restrição ao movimento, a gente pensa em fisiologia mesmo, a fisiologia mais básica. Todo mundo sentado aqui está uma mexidinha, uma viradinha para o lado, uma levantadinha, uma espreguiçada, que isso é fundamental para a circulação de sangue. É interessante você entrar numa empresa e observar o posto de trabalho, a organização do trabalho, todos voltados para restringir a movimentação, a livre movimentação e também restringir a capacidade de ação das pessoas. O que é um paradoxo, porque muitas vezes a gente vê as pessoas, na grande maioria das vezes, com vontade de trabalhar, com vontade de criar, com vontade de resolver problemas, principalmente nas pesquisas que nós fizemos, mas há limites definidos pela organização do trabalho que impedem que as pessoas saiam desses procedimentos muito restritivos, apesar de saírem muitas vezes correndo risco. Então, para terminar, apenas é um desafio. Nós temos que construir novos sistemas de produção. Os paradigmas de produção têm que encarar, de fato, a realidade do que é, por um lado, o ser humano, por outro lado, as necessidades dos sistemas de produção. E esse desafio, que é fazer com que a gente não viva situações de trabalho que muitas vezes levam a situações onde de 10, 15 até 20% dos efetivos se afastam do trabalho, ou melhor, são afastados do trabalho por causa de lesões por esforços repetitivos, em novas formas de produzir, aonde de fato a gente pode ter uma relação de prazer com o trabalho. Obrigado. O nosso próximo apresentador é Dr. Avelino Luiz Rodrigues, é doutor em Psicologia Social, e o trabalho dele é sobre estresse e burnout e trabalhos, a síndrome da modernidade. Bom, em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite que foi feito, a participação do evento, na Cristina, a todo o pessoal do departamento. O tema que me cabe, o burnout, um tema que me parece altamente complexo, que comporta diferentes níveis de análise, ou possibilita diferentes níveis de análise, tanto ao nível individual como um nível mais organizacional, desde que, evidentemente, a gente adote as estruturas metodológicas adequadas para cada nível de intervenção que a gente possa estar imaginando fazer. Mas esse conceito ele foi lançado inicialmente por Freudenberg e Maslow. O Freudenberg em 1975, seguido logo por Maslow em 1976. O Freudenberg era um psicanalista e a Maslow uma psicóloga social. Eles tinham como foco principal a exaustão emocional, a fadiga e a frustração. E aí é uma coisa que me parece importante, decorrentes do contato entre as pessoas, notadamente dentro de uma organização de trabalho, bem como do desgaste que existia entre as pessoas em função de determinadas expectativas das pessoas em relação ao seu desenvolvimento pessoal, ao seu desenvolvimento profissional, não eram satisfeitas. E isso poderia estar progressivamente comprometendo as suas relações entre as pessoas e com o trabalho. Ela recebeu essa linha de pesquisa, uma receptividade muito grande, logo no início do seu desenvolvimento, e aí me parece que tem a ver com a operacionalidade do conceito, ou seja, é um referencial conceitual que permitiu está lançando mão ou permitindo a compreensão de várias questões que a gente vai abordar logo aqui, mais adiante. Acho que vale a pena frisar que a síndrome do burnout constitui-se realmente uma síndrome. Houve uma certa discussão na final da década de 70, início da década de 80, se constituía ou não uma síndrome isolada, mas
diferentes pesquisadores defenderam a ideia de que sim, eu concordo também, dentro dos meus limites, é claro, na medida que ela constitui um grupo de sintomas, né, que constituem essa síndrome, que surgem em conjunto e evidenciam uma entidade reconhecível. A partir da década de 80, houve um crescimento bastante importante da produção sobre burnout. Continua havendo uma produção importante. Se a gente acessa serviços tipo Medline, né, a gente vai ver que crescentemente tem se falado sobre burnout. E deixou de ser um campo isolado de pesquisa e passou a integrar-se mais dentro da perspectiva do trabalho sob estresse, notadamente do estresse relacionado ao trabalho, ao estresse organizacional, né? Na medida que é isso que fundamentalmente caracteriza o burnout frente às outras pesquisas do estresse, ou seja, está diretamente relacionado, né, às questões do trabalho, ou do estresse ocupacional. Pode trazer o burnout, o estudo do burnout, inúmeras contribuições, como nos estudos das relações entre os profissionais e desses profissionais com o local e a organização de trabalho, além de fornecer subsídios para a compreensão de como o estilo e a qualidade de vida das pessoas podem estar determinando, né, o seu nível de saúde, ou estariam interferindo no seu nível de saúde, e também nos permite estar, né, refletindo de como que as escolhas pessoais, as decisões pessoais, né, tanto na vida do indivíduo como na vida relacionada ao trabalho, podem ser determinadas pelo impacto da situação estressante a qual o indivíduo se encontra. É importante deixar bastante frisado, assinalado, o caráter insidioso do burnout, né? Autores muito conceituados no campo destacam isso, que o burnout é um estado, né, emocional, mas com componentes psicossomáticos bastante importantes, que vai corroendo, né, progressivamente a relação do indivíduo, né, com o seu trabalho e a relação do indivíduo com as outras pessoas da organização. Gostaria de destacar um parágrafo sobre algumas reflexões importantes de alguns autores sobre o contexto sócio-histórico que permitiu o desenvolvimento desse conceito, né? O conceito, a ideia de burnout como a ideia de estresse são ideias bastante antigas, na verdade. Permaneceram, né, notadamente o conceito de burnout como que oculto, até que determinadas mudanças nas relações de trabalho, nas condições de trabalho, favoreceram o desenvolvimento desse tipo de conceito. Ele foi desenvolvido fundamentalmente por Freudenberg e Maslow dentro de um campo dos profissionais de saúde, né, ou os profissionais de ajuda, como são denominados nos Estados Unidos, porque houveram e tem havido, né, mudanças importantes nas relações profissionais dessas pessoas, da sua organização, do trabalho e outros aspectos importantes. Uma coisa que tem sido bastante destacada é que nessas situações de trabalho há um desgaste progressivo. E eu gostaria de estar deixando bastante claro nessa breve comunicação que então o burnout seria a resposta a um estresse crônico, né, um estresse constante, ou seja, o resultado de um desgaste da pessoa persistente, cotidiano, né, que envolve fundamentalmente a relação das pessoas, né, na situação de trabalho. E também que quando elas têm um nível de investimento sobre o seu desenvolvimento e que esse nível, o retorno que eles obtêm não é compatível com o nível de investimento. Como diz o Freudenberg, um dos autores iniciais, pioneiros desse campo, diz o seguinte: o nível de expectativa é dramaticamente oposto, ou pode ser dramaticamente oposto à realidade. E essas pessoas persistem em tentar alcançar essas expectativas
Suas trajetórias se tornam turbulentas, problemáticas, e o resultado é uma depleção de recursos individuais e um comprometimento de suas habilidades. Esses aspectos também foram abordados por outros autores, né? Mas eu gostaria de estar destacando fundamentalmente a divisão que Maslow fez sobre a questão do burnout na descrição, né, da síndrome do burnout. Então, segundo Maslow, o burnout seria constituído por 3 aspectos básicos: a exaustão emocional, a despersonalização e a redução da satisfação pessoal e profissional. A exaustão emocional caracteriza-se, né, onde o indivíduo sente-se esgotado, com pouca energia para fazer frente ao seu dia de trabalho. Muitas vezes eles têm a sensação de que ele não vai conseguir retornar ao trabalho no dia seguinte, de tal forma ele se sente fatigado, como se não achasse, né, que ele não conseguiria se reabastecer, se recuperar do desgaste. Esse estado de carência de energia costuma deixar os profissionais pouco tolerantes, facilmente irritáveis, nervosos, amargos no ambiente de trabalho e até mesmo dele com familiares e amigos. Uma vez instalado o quadro de exaustão emocional, esses profissionais sentem-se menos capacitados a atender os outros e as necessidades do próprio trabalho, e a relação, né, passa a ser vivida sempre dentro de uma perspectiva muito insatisfatória e pessimista. Para escapar desse progressivo desgaste emocional, como num mecanismo defensivo, eles tendem a assumir atitudes distantes, evitam contato com outras pessoas, evitam contato com o trabalho, reduz esse contato ao mínimo possível, o suficiente apenas para estar conseguindo obter, alcançar algumas metas. Tornam-se pouco generosos, muitas vezes apresentam um comportamento rígido, adotando rotinas bastante inflexíveis. Costumam rotular as pessoas, né, onde se denota quase sempre uma certa dose de agressividade nesse tipo de atitude. Ao detalhar também os sintomas de exaustão emocional, um outro autor chamado Penis, ele também olha essa questão da exaustão, mas traz uma outra perspectiva que estaria mais ligada aos aspectos psicossomáticos. Então ele destaca como os principais sintomas um sentimento de mal-estar, de exaustão, fadiga, evidente, né? Esgotamento, perda de energia ao nível emocional e físico, com sentimentos de infelicidade, desamparo, diminuição da autoestima, perda do entusiasmo com a profissão. Muitas vezes eles têm também, acompanha-se um certo sentimento de desesperança com quadros depressivos, às vezes significativos. O segundo item destacado por Maslow é a despersonalização. Esse termo ela capturou da sociologia, né, tem um sentido de estar em contato com os outros, no sentido de estar negando o outro enquanto pessoa, lidando o outro como coisa e não como um ser humano, que pode ter, né, os mesmos conteúdos, as mesmas necessidades, né, o mesmo sofrimento, as mesmas dificuldades frente às questões de trabalho. É como se estabelece com essa pessoa um contato desumanizado, né? Perde-se essa relação de que está tratando com um ser humano e passa a ter um contato com coisa. Como resultado do processo de desumanização, né, perde-se evidentemente a capacidade de identificação e empatia com o trabalho, com as pessoas que são objeto de trabalho, clientes, né, com os colegas de trabalho. E, em geral, esse contato é muito marcado pela intolerância, impaciência, irritabilidade e assim por diante. Pode haver também exacerbação de aspectos onipotentes da realidade. É evidente que, frente a essa situação de exaustão emocional, né, de contato desumanizado, né, há uma redução importante da realização pessoal e profissional dessas pessoas, né? E Freudenberg assinala que o burnout se instala principalmente naquelas pessoas onde tem um investimento muito grande, né, em relação ao trabalho, que inicialmente
antes de desenvolverem aquela atividade, tinham altos níveis de expectativa, de idealismo e assim por diante. O que a gente percebe é que com o aumento da redução, né, ou seja, quanto maior essa insatisfação, né, a impossibilidade da realização pessoal e profissional no trabalho, essas pessoas têm uma ideia, né, que elas podem se tornar, né, pessoas infelizes, né, podem surgir quadros depressivos, ansiosos, significativos. A relação, né, com as pessoas, de uma forma geral, que já estava comprometido, tende a ficar progressivamente mais comprometida. Um outro aspecto importante destacar é a importante queda da autoestima da pessoa, na medida que ela não se identifica, não se reconhece naquele processo de trabalho, não se identifica, não se reconhece enquanto agente, né, de trabalho a qual ela tinha expectativa e desejava desenvolver. Muito obrigado, era isso que eu queria apresentar a vocês. Bom, então vamos à última apresentação desta mesa. Doutora Denise Sato, ela é professora do Instituto de Psicologia Social, Departamento de Psicologia Social e do Trabalho. Ela vem desenvolvendo trabalhos na área de insalubridade, penosidade, e ela vai apresentar astúcia e ambiguidade, mudanças no chão de fábrica para a saúde. Boa tarde. Queria agradecer a organização do evento, em especial à professora Ana Cristina Limonge. Eu vou me referir a algumas questões aqui que já foram, inclusive, abordadas de uma forma diferente pelos outros participantes da mesa. Bom, o tema que eu vou desenvolver, ele basicamente toma como aspecto central o fato de que da relação entre controle e saúde do trabalhador, identificando-se que a ausência de controle do trabalhador sobre as atividades que realiza, ele é um fator explicativo de diversos problemas de saúde. Por exemplo, os problemas osteoarticulares, os distúrbios gastrointestinais, alterações cardiovasculares, acidentes de trabalho. É uma categoria já extensamente estudada através de diversas metodologias, tanto metodologias epidemiológicas como metodologias qualitativas. O que é o controle? O controle seria essa capacidade do trabalhador regular as atividades que realiza, bem como os acontecimentos à sua volta. O foco que me interessa discutir em relação ao controle é a questão da prevenção, né? E prevenção aqui eu estou discutindo a partir da perspectiva de replanejamento do trabalho, que já foi tocada pelo Mário Vidal, pelo Laerte também, né? E concebendo o planejamento e replanejamento do trabalho como uma escolha negociada e não como uma aplicação de técnicas, tá? Então, o planejamento e o replanejamento do trabalho, eles seriam processos de interação social sobre uma base material, né? E essa concepção, ela vem informada pela discussão da sociotécnica, né? Concebendo-se em organização, portanto, como comportando uma dimensão social como técnica. E esse processo de negociação é basicamente um processo dialógico-discursivo. Tá? A gente concebe também o espaço organizacional como um espaço político, onde existem interesses diferentes e contraditórios. E a negociação seria, então, um processo de argumentação, um processo discursivo, um processo de argumentação, através do qual se barganha o controle. Tá? Portanto, o planejamento do trabalho e replanejamento do trabalho, concebendo-se como negociação, seria o debate sobre as diferentes escolhas organizacionais que conformam a realidade material. A escolha organizacional também é um conceito importante da teoria sociotécnica. Para isso, a gente tem que pensar também quais seriam as condições para que a negociação se dê.
Uma primeira condição importante seria a condição política, ou seja, de poder de barganha. E uma segunda condição seria a condição simbólica, ou seja, um potencial para o início da conversa. O que eu estou chamando de condição simbólica? Para começar a existir um processo de negociação, é necessário que as pessoas envolvidas neste processo consigam minimamente ver o interesse do outro. Tá? Seria esta, então, a condição simbólica. Eu vou me referir aqui sobre alguns achados, bastante sinteticamente, de um processo de negociação cotidiana em uma indústria alimentícia. É um estudo de caso que foi feito recentemente, a partir da metodologia etnográfica, ou seja, que demanda observação prolongada, basicamente uma convivência naquele local de trabalho. Quando eu falo negociação, eu não estou me referindo a processos de negociação tal qual o que a gente consegue observar nos processos de negociação coletiva, que dão-se a partir de determinadas estruturas e processam-se a partir de determinados componentes. Tá? Quando a gente discute a negociação cotidiana, ela se dá de uma forma diferente daquela observada nas negociações, nas contratações coletivas. Tá? Bom, o que eu pude observar, em primeiro lugar, é que a dinâmica organizacional ela é um constante movimento. Tá? E nesse constante movimento existem aquilo que eu denominei de situações problemáticas. Né? O que são elas? São situações da realidade material que atingem interesses diferentes e muitas vezes contraditórios. Interesses que podem ser da produção, da gerência, das tarefas, interesse subjetivo de cada pessoa, interesse social, do cargo, do setor, de linhas de produção e etc. Né, do consumidor, do produtor, dos acionistas. Bom, essas situações problemáticas, o que elas acabam expressando? Elas, na verdade, denunciam conflitos de interesses presentes no espaço organizacional. Tá? São exemplos do que eu denomino de situação problemática, os esforços demasiados, as lesões por esforços repetitivos, que eu me referi aqui justamente porque nessa indústria onde eu realizei o trabalho, a frequência com a qual as lesões por esforços repetitivos se apresentavam era bastante alta. Uma outra situação problemática seria a depreciação da qualidade do produto e os desperdícios. Tá? Várias outras podem ser observadas várias outras situações problemáticas. Tá? Além disso, essas situações problemáticas, elas têm algumas características, e são características que justamente em função delas é que é possível observar essas negociações cotidianas, ou seja, esses processos de replanejamento negociado que cotidianamente ocorrem no chão de fábrica. Né? Uma primeira característica é o fato de que tais situações problemáticas têm um significado ambíguo. Ou seja, elas atingem simultaneamente interesses diferentes e contraditórios. Tá? Uma mesma situação problemática do tipo perda de material, desperdício, a necessidade de gerar retrabalho, simultaneamente pode estar representando também e determinando um esforço demasiado ou ao fato de que as lesões por esforço repetitivo ocorram. Tá? Nesse sentido que eu digo que elas são ambíguas. A característica dessas mudanças cotidianas no chão de fábrica, dessas negociações, desse replanejamento cotidiano, a gente pode arrolar da seguinte forma. Primeiro, que elas se dão num contexto de poder desigual. Tá? Os processos de negociação, na medida em que elas se dão em contextos de poder desigual, elas astuciosamente se aproveitam da ambiguidade dessas situações problemáticas para processar essa negociação. Tá? E essa astúcia significa que muitas vezes trabalhadores de uma linha, eles embutem interesses que sejam interesses subjetivos, por exemplo, o fato de que o trabalho está demandando muito esforço, mas elas embutem esse interesse no interesse da gerência.
Por exemplo, o fato de que numa mesma situação pode estar ocorrendo desperdício de material ou a depreciação da qualidade do produto. Tá? E outra característica importante dentro da astúcia, uma outra expressão dessa astúcia seria o fato de que muitas vezes os trabalhadores se aproveitam do discurso gerencial. Por exemplo, o discurso da qualidade e do empowerment, que eram algumas das características do discurso gerencial nesse lugar onde eu estudei. Então, trabalhadores das linhas, operários, muitas vezes reivindicam, né, embora de uma outra forma, não apresentando a queixa na forma de uma reivindicação, mas fazem sugestões de melhoria, né, porque essas sugestões simultaneamente podem fazer com que evite o desperdício ou que a qualidade do produto não seja depreciada, mas também isso geraria um menor esforço no trabalho. Tá? Uma coisa interessante, quando eu digo que essas negociações cotidianas, elas se dão a partir de mecanismos diferentes daqueles observados nas negociações, nas contratações coletivas, é o fato de que a representação política de interesses, ela também se dá de uma forma inusitada. Se no processo de negociação coletiva você tem claramente colocado os atores e divididos em blocos de interesses distintos e assim se apresentam, no chão de fábrica isso não ocorre, tá? Justamente porque é um contexto desigual de poder. E essa ampliação do espaço de influência, ela pode se dar através de mudanças no conteúdo das tarefas, mudanças nas relações de fronteira entre setores, interpessoais, entre áreas, né? E também mudanças no ritmo de trabalho. Valeria a pena referir que tais processos de negociação que ocorrem no chão de fábrica com estas características, elas têm limitações, né? Que eu acho que, por serem muitas vezes de uma forma quase invisível, elas apresentam limitações em termos de alcance. Por outro lado, eu acho que tanto aqueles que trabalham nas empresas, ou os consultores, ou os pesquisadores, eu acho importante reconhecer que, ainda que com limites, tais processos ocorrem cotidianamente, né? Queira-se ou não. Obrigada.